Hoje, mais 3 reféns que estavam presos na faixa de Gaza desde o ataque do grupo palestino a Israel no dia 7 de outubro de 2023. 2 deles foram feitos reféns durante um atentado de 2 anos atrás e outro foi sequestrado em um festival de música. A expectativa agora é de que, em troca, Israel solte 180 Elisângela. Exatamente. E sobre esse assunto, a gente chama agora para conversar com a gente o nosso analista internacional, sempre presente aqui também no Jornal da Manhã, José Niemeyer. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, mais uma vez, com suas análises. E a gente começa já perguntando essas falas de Trump a respeito da Palestina, tudo isso também influencia nessa negociação do cessar-fogo. Isso pode ser uma linha muito tênue para que essa negociação seja, vamos dizer assim, interrompida ou até mesmo atrapalhar, vamos dizer assim. Bom dia, Elis. Bom dia, Davi. Eu estou aqui em Jerusalém, na Cidade Velha, ao vivo, né, em Israel, num 10 dias de um grupo de estudos que eu faço parte aqui, com alguns professores de várias universidades do estado do Brasil. E a situação aqui é uma situação com relação ao acordo até otimista. Estão aguardando o acordo, a segunda e a terceira fase do acordo. O problema é que a declaração de Trump, ela acaba atrapalhando esse acordo, né? Porque o acordo tem uma sequência, Liz. Na hora que você tem o presidente da superpotência indicando que vai mudar a segunda e a terceira fase do acordo, isso não é positivo para a continuidade do acordo. Então, eu tenho a impressão que Trump deveria, junto com outras potências, e não só numa postura unilateral, conversar com Israel, com os países árabes e com a Palestina, principalmente com a autoridade palestina, mas sem necessariamente ter uma visão só dos interesses dos Estados Unidos, e sim do sistema internacional como um todo. Uma pequena interrupção aí, mas a gente segue com a nossa entrevista, José. E claro que você acompanha de perto, né, todo esse cessar-fogo, mas a gente viu que outras vezes esse cessar-fogo não foi tão bem cumprido, vamos dizer assim, porque, de fato, ambos os lados faziam reivindicações e muitas vezes não eram atendidas. E agora, por meio dessa mediação, que é muito mais também da gestão de Joe Biden, não necessariamente de Trump, agora que houve essa mudança na Casa Branca, realmente pode trazer novos contornos. Mas, a partir daqui, se continuar dessa forma, você acredita que esses ataques tendem realmente a reduzir e, enfim, a gente veja, não uma resolução, né, porque já dura muitos anos, mas pelo menos um clima mais ameno entre os países divergentes? David, eu acho que sim. Eu acho que uma tentativa de convivência é possível. Não de fim de um conflito que já é um conflito de décadas, né? Mas uma convivência mais pacífica para você tentar, a partir da política interna de Israel e dos grupos que governam a Palestina, esperando sempre que esses grupos não sejam radicais como é o Hamas, e talvez tenha um papel mais de negociação como é o Fatah, que governa a Cisjordânia, a gente consiga que esses povos convivam bem. Agora, você tem razão, a questão da resolução do conflito é muito difícil, sempre é tranquila. Você tem judeus vivendo em países árabes, e se esses judeus saírem dos países árabes, para onde que eles vão? Para Israel? Israel é um país pequeno, é um país muito próspero, muito organizado, muito moderno, mas aí é um país pequeno para suportar a administração Trump. O importante são os Estados Unidos da América participarem da solução. A minha opinião é que eles não deveriam participar sozinhos, deveriam conversar com França, com a Alemanha, com a União Europeia no geral, com outros países árabes, com os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. E porque eu acho também, inclusive para Trump, muito arriscado uma decisão sobre o futuro de Gaza a partir dos interesses dos Estados Unidos. Pode não dar certo e isso pode ter um custo político grande para Trump. Boa tarde, Niemeyer. Uma satisfação poder falar consigo de novo e lhe desejo uma boa tarde.
tem gente ainda que diz que essas falas do Trump fortes são boas técnicas de negociação. Como quem diz, coloca seu bode na sala e depois vem a solução. Até outros já disseram, veja que no Panamá deu certo. Ele ameaçou invadir e, de repente, o Panamá já está cedendo nas negociações com a China. Agora, nessa sobre Gaza, eu queria insistir um pouco mais, porque parece que até Benjamin Netanyahu ficou constrangido quando ouviu o Trump falar aquilo sobre tirar as pessoas de Gaza rapidamente e colocar em alguns países por aí. Aí eu pergunto a você, dá para ver algo de positivo? Talvez Trump esteja enxergando algo que nós não estamos nem imaginando e possa trazer uma solução para esse caso? Olha, eu agradeço a pergunta, prazer falar com você também. A questão é que você tem o direito internacional que precisa ser respeitado. Quem vive em Gaza são os palestinos. Para você retirar essas pessoas, é importante dentro do território da autoridade palestina, porque não é contigo com a Cisjordânia, mas tem uma faixa de saída para o mar. Acho muito difícil os palestinos concordarem, e seria contra a lei, contra o direito internacional, público e privado, porque envolvem também pessoas, indivíduos, né, de carne e osso em Gaza, mas não sob a administração do Hamas. Aí eu acho que é um ponto importante. Hamas, na minha opinião, não é a melhor entidade para administrar esses recursos. Você pode fazer um pouco menos idealista, como pensou o presidente Trump, fazer de Gaza uma região habitável, uma região que tenha contornos socioeconômicos mais equilibrados. Mas não que vai transformar a Gaza numa Riviera. Aí foi jogo de retórica, e é uma retórica, nesse caso, para reerguer a economia norte-americana, Trump vai ter que fazer concessões para várias indústrias, vai ter que talvez controlar a inflação de maneira mais rígida. Então, eu acho que Trump está usando... Professor Niemeyer, desde o início a gente falou aqui, comentou exatamente sobre o início dessa guerra, e a minha grande preocupação e comentário era sobre o final da guerra. Eu sabia que era difícil acabar com essa guerra. Vou fazer uma pergunta que é difícil, mas o senhor sabe muito bem lidar com esse tipo de pergunta. Qual é o futuro? Fim de guerra. E aí? Como é que vai ficar Gaza? Como é que vai ficar Israel? Qual é o cenário que o senhor prevê para essa gestão de Gaza e a convivência? Zé Maria, é um prazer falar com você, diretamente de Israel, aqui da Cidade Velha. É o seguinte, se você respeitar as fases, se os sequestrados forem entregues, que é fundamental para a manutenção do acordo, se você na segunda fase permitir que esse processo continue e se inicie a fase da reconstrução, que vai ser finalizada na terceira fase, eu tenho a impressão que é possível você restabelecer alguma ordem socioeconômica em Gaza. Agora, Gaza precisa de um outro nível de investimento, né? E não é a Cisjordânia, não é o Fatah que vai organizar isso, é o capital internacional. Você passa pela organização de Gaza, você reorganizar do ponto de vista socioeconômico a região, né? Você vai ter que ter investimentos diretos nessa região. E aí, como eu te disse, Zé, eu acho importante os Estados Unidos participarem juntamente com outros países. E sob orientação sensível aqui, como eu falei, aqui não é mais uma questão só religiosa, aqui é uma questão civilizatória, Zé. É uma questão que envolve Ocidente e Oriente, que envolve... acham que é uma postura preconceituosa. Então, como é uma questão que envolve duas civilizações, principalmente a civilização islâmica e a civilização ocidental, eu passei pela fronteira com a Cisjordânia e olhando os bairros da Cisjordânia, eu percebi claramente que você tem desenvolvimento naquela cidade. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, mais uma vez, prontamente atendendo o nosso pedido e sendo muito claro nas suas explicações. Muito obrigada pela sua participação aqui, ótimo dia. Eu que agradeço, ao vivo aqui de Israel, um abraço a Elis, ao David, a todos os comentaristas e ao assinante da Jovem Pan.